meus amigos, minhas amigas, sou o professor Lac, com muito prazer, muita satisfação. Vamos para mais uma grande aula de conhecimentos bancários, uma resolução bastante específica, uma resolução que trata sobre a segurança cibernética. Principalmente por quê? Porque hoje as instituições financeiras, né, elas têm que, não só hoje, mas é uma tendência que tem que reduzir custos, né? E hoje o fator de tecnologia ele é muito importante, né? Então nós temos hoje uma opção das instituições financeiras em si, como todo, em geral, né, de armazenarem as suas informações em uma plataforma de nuvem. E essa resolução vai trazer os parâmetros em relação a esse procedimento, ok? Então, a resolução 4893 de 2021, né? Professor, por que temos outra resolução, né? É muito simples, fazendo uma explicação para vocês aqui. Esta aula nós vamos ter duas partes, tá? Duas partes. Primeiro a gente vai trabalhar a resolução, tá? A resolução 4893, tá? 4893 de 2021, que essa resolução aqui, o que aconteceu? Ela revogou o instrumento normativo anterior, que é a resolução 4658, tá? Então, o que acontece? A primeira parte da aula, nós iremos trabalhar todos os dispositivos da resolução atual, que é a resolução 4893 de 2021. No final da aula, eu vou dar um pause aqui na aula, e nós iremos fazer uma olhada, dar uma olhada na revisão, dar uma olhada na resolução 4658, tá? Por quê? Porque ela foi revogada, essa resolução agora, dia 1º de julho de 2021. Então nós temos aí dois instrumentos normativos para um mesmo assunto. É claro que vale a anterior, aliás, a atual, é de 2021, é a resolução 46, tá? 4893. Tá, vamos lá. Resolução 4658 de 2018. Dispõe sobre a política de segurança cibernética e sobre os requisitos para a contratação de serviços de processamento e armazenamento de dados e de computação em nuvem a serem observados pelas instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, né? Então essa é a resolução de 2018. E a resolução de 2021, ela fala: dispõe sobre a política de segurança cibernética e sobre os requisitos para a contratação de serviços de processamento e armazenamento de dados em computação em nuvem, a serem observados pelas instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Então nós temos aí duas resoluções pelo mesmo assunto. Só para não deixar dúvidas, primeiro, nós vamos estudar todos os dispositivos da resolução de 2021. E depois, o professor vai colocar na tela aqui a resolução de 2018 e nós vamos dar uma olhada de ponta a ponta nessa resolução, ok? E fazer um comparativo, né? Fazer um comparativo entre as duas, né? Então vamos lá. Primeira resolução, primeiro capítulo, no capítulo 1º, ela trata sobre o objeto e o âmbito da aplicação. Vocês já perceberam, com tantas resoluções aí e normas que nós estudamos, normalmente o primeiro artigo é aquele artigo que explica para o leitor, explica para os terceiros o quê? Qual que é o objeto da lei e qual é o campo de aplicação. Exatamente isso. Para que serve a lei? Essa resolução dispõe sobre a política de segurança cibernética. Ou seja, no final desta aula, o aluno deverá se perguntar qual é essa política, né? A gente vai passar. E além disso, ele trata dos requisitos para a contratação de serviços de processamento, olha só, de processamento, ou seja, ele pode ter servidores em nuvens, né? Processamento, e além de processamento, armazenamento de dados, tá? Aonde? Em computação em nuvem, chamado de cloud, né? Aí, ó, dos clouds da vida, né? Clouds da vida, né? A serem observados pelas instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Então, dois produtos da política de segurança cibernética e o processamento e armazenamento de dados de computação em nuvem, né? Aí eu digo para vocês o seguinte, né? Hoje você tem aí um processamento de dados, armazenamento, isso custa dinheiro, né? Então o que acontece? Até mesmo para instituições financeiras, né?
Então, o que acontece? Às vezes, né, não compensa ele ter uma estrutura, porque tem que ter uma sala cofre, tem que ter todos os procedimentos de segurança e assim por diante. Então, dependendo do tamanho e do porte da atuação da instituição financeira, é muito mais ágil, muito mais rápido, muito mais produtiva a contratação o quê? Desses serviços em nuvem, né? Ok. O disposto nesta resolução não se aplica a instituições de pagamento, que devem observar a regulamentação emanada do Banco Central do Brasil no exercício de suas atribuições legais. Eu, que sou um professor concurseiro profissional, quando eu olho esse dispositivo, eu falo, puxa, isso aqui pode ser objeto de questão de prova. Ó. Qual que é a exceção que não está no escopo da resolução? As instituições de pagamento. Então, essas instituições de pagamento vão observar regulamentações próprias do próprio Banco Central do Brasil, né? Então, tá aí, nós temos essas instituições aí de pagamento, né? Que são instituições, inclusive, menores, né? Ok, artigo 2º. Agora a gente vai falar da política da segurança cibernética, tá? Então, esse capítulo 2º, fala da política. E o capítulo 3º vai falar do processamento e do armazenamento de dados em computação em nuvem, chamado de cloud, né? Nós temos de cloud aí, né? Inclusive hoje, a LAC Concursos, né? Só para você ter uma ideia, nós tínhamos um servidor físico, né? Aqui em Cuiabá tinha um servidor físico, então a gente alugava aí um centro de processamento de dados para deixar nosso computador, nosso servidor. E aí, professor, aí o que aconteceu? Né? Nós não temos mais isso, né? Hoje eu optei uma decisão estratégica minha para ficar tudo em nuvem, né? Tudo em nuvem. Artigo 2º. As instituições referidas no artigo 1º são aquelas que estão aí, são aquelas que, né, estão autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, exceto os arranjos de pagamento, devem implementar e manter política de segurança cibernética formulada com base em princípios e diretrizes que busquem, primeiro, assegurar, olha, primeiro ponto, o aluno tem que colocar um umzinho aqui, ó, assegurar a confiabilidade. 2, a integridade, né? Integridade, ou seja, os dados não sejam alterados, né? Ó, confiáveis, que eles não sejam alterados, e a disponibilização. Quando solicitados, eles deverão estar sempre disponíveis, né? Disponibilidade dos dados e dos sistemas de informações utilizados, né? Então, esses aqui são os principais princípios e diretrizes. Assegurar a confiabilidade, a integridade e a disponibilidade de dados dos sistemas de informação, né? Ok, e aí, professor? Cara, isso aí tem que estar no seu resumo. Você não pode brincar com essas coisas, né? E agora? Agora a gente vai detalhando essa política. A política mencionada no caput deve ser compatível. Tá? Nós temos vários parâmetros. Então, primeiro, compatibilidade. Com o quê? Vamos lá. Primeiro, com porte, o perfil de risco e o modelo do negócio da instituição. Tá? Porte, pequeno, médio, grande, né? Perfil de risco, médio, alto, né? Ok, né? 2, natureza das operações e a complexidade dos produtos e serviços, atividades e processamento processos da instituição. E a sensibilidade dos dados e das informações sobre responsabilidade da instituição. Parágrafo 2º. Admite-se a adoção de política de segurança cibernética única por, vamos lá, conglomerado prudencial e sistema cooperativo de crédito, né? Ou seja, isso aqui tem sido aqui uma norma comum ao Banco Central, né? Ah, professor, qual o exemplo que eu posso dizer onde você pode compartilhar serviço? Né? Serviço de ouvidoria, por exemplo, né? Então, serviço de ouvidoria, serviço de análise de riscos, né? E agora, né, o que? Da segurança cibernética, né? De computação em nuvem, da política, da diretriz. Ou seja, se você tem um conglomerado prudencial, você pode ter uma única política para todo esse conglomerado. Isso reduz custo, né? E quanto mais você reduz custo, menor será o valor, menor será o valor dos serviços cobrados por essas instituições. Então, o Banco Central se preocupa muito com isso, né? Seguindo as regras anteriores, você pode fazer uma unificação? Pode, só que tem que ter o quê? Legitimidade da própria instituição. Isso que diz o parágrafo 3º. As instituições
que não constituírem política de segurança cibernética própria, em decorrência do dispositivo do parágrafo 2º, que é o anterior, devem formalizar a opção por essa faculdade em reunião do Conselho de Administração ou na sua inexistência da diretoria da instituição. Então tá aí para a galera, né? Tem que ter uma legitimidade, ou pelo Conselho de Administração ou pela diretoria da instituição, caso não há ou não tenha previsibilidade da ocorrência do que do Conselho de Administração. Bacana, né? Da política, né? A política de segurança cibernética deve contemplar no mínimo, ou seja, o Banco Central do Brasil, ele fala, no mínimo, a sua política. O que é a política? Como que o banco deve se portar em determinada situação. É isso, né? Como deve se portar em determinada situação. No mínimo, né? E agora? Agora são diversos requisitos, né? Vamos lá, fazer a leitura de um a um para a galera aí. Os objetivos de segurança cibernética da instituição, ó, os objetivos da segurança, a gente já viu lá, né? Confiabilidade, integridade, disponibilidade, né? Ok. Os procedimentos e os controles adotados para reduzir a vulnerabilidade da instituição a incidentes e atender aos demais objetivos da segurança cibernética. Os controles específicos, incluindo os voltados para a rastreabilidade da informação, que busquem garantir segurança das informações sensíveis. O registro, a análise da causa e do impacto, bem como o controle dos efeitos incidentes relevantes para as atividades da instituição. Tá? Vamos lá, muitos, né? Diretrizes para a elaboração de cenários de incidentes considerados nos testes de continuidade de negócios, a definição de procedimentos e de controles voltados à prevenção e ao tratamento de incidentes a serem adotados por empresas prestadoras de serviços a terceiros que manuseiem dados ou informações sensíveis ou que sejam relevantes para a condução das atividades operacionais da instituição, a classificação dos dados e demais informações quanto à relevância e a definição dos parâmetros a serem utilizados na avaliação da relevância dos incidentes, né? Política de segurança, tem mais. Os mecanismos para a disseminação da cultura da segurança cibernética na instituição, incluindo a implementação de programas de capacitação e de avaliação periódica de pessoal, a prestação de informações a clientes e usuários sobre as precauções na utilização de produtos e serviços financeiros e comprometimento da alta administração com a melhoria contínua dos procedimentos relacionados com a segurança cibernética e, finalmente, as iniciativas para compartilhamento de informações sobre os incidentes relevantes mencionados no inciso 4, com as demais instituições referidas no artigo 1º. Então, isso aqui são o quê? Parâmetros, né, para a produção do documento de cada instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Então, lá tem que colocar a política de segurança cibernética deverá atender. E todos esses itens deverão constar na onde, né? É um parâmetro, ou seja, deverão considerar esses parâmetros na política, né? E agora? Agora ele vem detalhando. Né? Por exemplo, o item 1, parágrafo 1º, ele fala o quê? Ó? Inciso 1 do caput. O que diz o inciso 1 do caput? Ó? Deverão descrever os objetivos de segurança cibernética da instituição. Então vamos lá, né? Ó, deve ser contemplada a capacidade da instituição para prevenir, detectar e reduzir vulnerabilidade a incidentes relacionados com o meio cibernético, né? É muito importante essa questão do meio cibernético. Por quê? Porque hoje nós temos aí uma tendência, né, gigantesca no que sentido? Uma tendência de quê? De ter o mundo ser altamente cibernético na internet. Tudo em nuvem, né? Disponibilidade. Qual que é uma grande vantagem da nuvem? É a grande disponibilidade dessa informação que você tem em qualquer lugar. Tá? Aí questão da segurança, da integridade da informação, que ela não vai ser corrompida. Então é muito importante isso. E o parágrafo 2º, ele fala do inciso 2. Que é o que diz o inciso 2? Ó, os procedimentos, tá? Os procedimentos
e os controles adotados para reduzir a vulnerabilidade da instituição a incidentes e atender aos demais objetivos da segurança cibernética. Aí vem falando aqui, ó. Primeiro, cara, questão de prova, cara. Ó, se aumentar a segurança, então você tem que ter quais requisitos, cara. Cara, isso aqui tem que estar em amarelo. Primeiro, a informação tem que ser o quê? Autenticação, autenticada, tá? A informação tem que ser, 2, olha aqui, criptografia. 3, prevenção e a detecção de intrusão, né? A prevenção de vazamento de informações, a realização periódica de testes e varreduras para a detecção de vulnerabilidades, a proteção contra softwares maliciosos, o estabelecimento de mecanismo de rastreabilidade, os controles de acesso e de segmentação da rede de computadores e a manutenção de cópias de segurança dos dados e das informações. Manutenção de cópias de segurança, ou seja, backup, né? Olha que coisa bacana aí, né? Então esse cara aqui, ele é muito importante, né? Muito importante os parâmetros aí do item 2, né? Tem mais, prof? Tem mais, né? Vamos lá aqui, parágrafo 3º. Ele vai falar sobre o quê? Do inciso 3, né? Inciso 2 ainda, né? Inciso 2, devem ser aplicados, inclusive, no desenvolvimento de sistemas de informações seguros e na adoção de novas tecnologias empregadas na atividade da instituição. Parágrafo 4º. O registro, a análise da causa e do impacto, bem como o controle dos efeitos incidentes citados no inciso 4, deve abranger, inclusive, informações recebidas de empresas prestadoras de serviços a terceiros. As diretrizes que tratam inciso 5, a linha B do caput, devem contemplar procedimentos e controles em níveis de complexidade, abrangência e previsão compatíveis com os utilizados com a própria instituição, né? Então tá aí para a galera, né? Então tá aí para o pessoal aí, né? E agora, nós estamos trabalhando que assunto, né? Nós estamos trabalhando um assunto que nós chamamos o quê? Da política de segurança cibernética. A política. Tá? Ou seja, quais os parâmetros que a instituição deverá seguir. E agora? Tá, seção 1º. Quais são os parâmetros para cada instituição fazer a sua? Pronto, tá pago. E agora? Não basta fazer. Né? Então, o legislador, o Banco Central do Brasil, quer obrigar o quê? As instituições divulgarem. Que é a seção 2, da divulgação da política de segurança cibernética. Então, ele traz aqui, né? Ele traz o quê? Ele traz aqui obrigações diretas, né? Então, vamos lá, 2 artigos somente. A política de segurança cibernética deve ser divulgada aos funcionários da instituição e às empresas prestadoras de serviços, a terceiros, mediante linguagem clara, acessível em nível de detalhamento compatível com as funções desempenhadas e com a sensibilidade de informações. Ok. Então, obriga o quê? Todo o seu público interno, funcionários, não é isso? Prestadoras de serviços, né? Tem que ter uma linguagem clara, uma linguagem acessível, não pode ser muito informatiquez, né? Tem que ser coisa mais clara. Nível de detalhamento compatível com as funções desempenhadas e com a sensibilidade das informações. E além do público interno, da obrigatoriedade da publicidade, ele faz o quê? Para o público externo, né? Questão de prova. Ele deverá o quê? Divulgar em público resumo contendo as linhas gerais da política de segurança cibernética. As instituições devem divulgar ao público, né? Conhecer ao público em geral, o quê? A política, claro, detalhada, mas o quê? Um meio mais simples, né? Linhas gerais da política de segurança, um resumo. Boa questão de prova, né? Resumo. Tá? E agora, professor, agora vem a seção número 3, que ele fala o seguinte, o plano de ação e resposta a incidentes. Ou seja, vai exigir o quê? Vai exigir que a instituição tenha o quê? Um planejamento de ação, um plano de ação. O que é resposta a incidentes? Caso dentro da política, né? Então a política tem que ter um plano de ação
permanente e um plano de contingência, que aí ele chamou que é um plano de incidentes. O que é plano de incidentes? Ocorreu aí uma quebra na integridade das informações, por exemplo. E agora, o que a instituição deverá fazer? Aqui, o Banco Central, sabiamente, também trouxe os parâmetros mínimos necessários que as instituições deverão adotar. Vamos lá. As instituições referidas no artigo 1º devem estabelecer plano de ação e de resposta a incidentes, visando a implementação da política de segurança cibernética, né? Parágrafo único, olha só, o plano mencionado no caput deve abranger, no mínimo, olha só, no mínimo, ações, o plano, né? O plano, ok, né? Não a resposta à incidência, o plano, tem duas coisas, né? As ações a serem desenvolvidas pela instituição para adequar suas estruturas, né? Suas estruturas organizacional e operacional aos princípios e às diretrizes da política de segurança cibernética, as rotinas, os procedimentos, os controles e as tecnologias a serem utilizados na prevenção e na resposta a incidentes, em conformidade com as diretrizes da política de segurança cibernética e a área responsável pelo registro e controle dos efeitos de incidentes relevantes, né? Ok, e agora, né? Olha, o que acontece, né? Cara, o Banco Central sempre se preocupa com a legitimidade. Quem será o responsável, né? E nós vimos, né, em aulas anteriores, sobre temáticas bem específicas, como ouvidoria. Segue o mesmo padrão. Análise de riscos, o mesmo padrão. E agora, segurança cibernética, mesmo padrão. Podem o conglomerado utilizar as estruturas, compartilhar as estruturas? Podem. Ok, tá aí. Tem que ter legitimidade? Tem. O que mais, professor? Tem que ter um diretor responsável por isso na instituição. O mesmo modus operandi da análise de riscos e o mesmo modus operandi lá da ouvidoria. Quando o professor fala que o assunto, que o estudo ele é cumulativo, ele está acumulando, é exatamente isso. As instituições referidas no artigo 1º devem, estão obrigando, designar diretor responsável pela política de segurança cibernética e pela execução do plano de ação e de resposta a incidentes. Olha aí, né? O diretor mencionado no caput pode desempenhar outras funções da instituição, desde que não haja conflito de interesse. Mesma coisa, né? Mesma coisa aqui. Por exemplo, o exemplo que eu dei lá da ouvidoria. Tá? O cara é ouvidor geral do banco. Ele é diretor. Só que ele não pode ser diretor de pessoa física, por exemplo. Por quê? Porque a pessoa física está demandando produtos para pessoas físicas e as pessoas físicas estão reclamando, vão tudo para o ouvidor. Então o cara começa e termina o processo nele, não, tem que ser uma terceira pessoa. Então não pode ter conflito, tá? Não pode ter conflito, né? Vamos lá, artigo 8. As instituições referidas no artigo 1º devem elaborar relatório anual sobre a implementação do trabalho de ação e de resposta a incidentes mencionado no artigo 3, datas base de 31 de dezembro. Então, data base dia 31 de dezembro, ele deverá elaborar o relatório do exercício em questão. Tá? Um relatório. Beleza. E agora? Agora, a gente vai trabalhar o que deve conter nesse relatório. O relatório que trata o caput deve abordar no mínimo. Qual que é o relatório? O relatório anual. Né, sobre o plano de ação e sobre a resposta a incidentes. Né? O que deve conter? A efetividade da implementação das ações descritas no parágrafo 6º, parágrafo único, inciso 1, do resumo dos resultados obtidos na implementação das rotinas, dos procedimentos, dos controles e das tecnologias a serem utilizados na prevenção e na resposta a incidentes descritos no artigo 6º, parágrafo único, inciso 3, inciso 2, aos incidentes relevantes relacionados com o ambiente cibernético ocorridos no período. Olha que coisa importante. Os incidentes relevantes relacionados com o ambiente cibernético ocorridos no período. Tá? Os resultados dos testes de continuidade e de negócios considerando cenários de disponibilidade ocasionado por incidentes, né? O que mais? O relatório deverá conter, mencionado ainda, ele deverá ser submetido ao comitê de risco, ao comitê de risco lá da análise de riscos, né?
quando existente, e apresentado ao Conselho da Administração ou ação existente à diretoria da instituição até dia 31 de março do seguinte ano, data base. Né? Então, o Conselho deverá estar a par desse relatório. Tá? O Conselho de Administração, um órgão dirigente, um órgão consultivo importantíssimo nas organizações. Né? Artigo 9º, vamos lá. A política de segurança cibernética referida no artigo 2º, ok, e o plano de ação e de resposta a incidentes mencionado no artigo devem ser aprovados pelo Conselho de Administração ou na sua inexistência pela diretoria da instituição. Né? Ok. A política de segurança cibernética e o plano de ação e de resposta a incidentes devem ser documentados e revisados, no mínimo, anualmente. Então, você tem a política, você tem um plano. Né? Então, todos os anos, você deverá o quê? Revisar, tem que ser revisto, né? Para não ficar a mesma coisa, né? E eu falo para vocês, questão de segurança cibernética, todo ano aparecem tecnologias, né? Coisas novas aí que merecem de adaptação. Então, beleza, tá? Então, esse é o primeiro capítulo 2º, né? Que é importante, tá? Que é da política. E agora? Nós sabemos, né? Que esta resolução ela tem 2 produtos. Primeiro produto, parâmetros da política. Está aí, pago, todos os dispositivos. E agora? Agora é o processamento e o armazenamento de dados em computação em nuvem. Tá aí, ó. É uma tendência. Então, desde 2018, tá, o Banco Central do Brasil já autorizou as instituições que estão legalizadas para operar, autorizadas a operar, no Brasil, ou o quê? Utilizar esse serviço. Por que eles utilizam esse serviço? Cara, porque é mais barato, né? Ele é mais barato, ele é mais rápido, ele é mais eficiente. Então, uma instituição financeira não é negócio de uma instituição financeira, por exemplo, a computação em nuvem, né? É um outro negócio, é um prestador de serviços, né? Então, o Banco Central, nesse sentido, desde 2018, falou, olha, instituições financeiras agora você podem contratar. Naquela perspectiva que eu disse para vocês, o Banco Central ele é o grande fiscalizador. Ele é o grande supervisor do sistema financeiro nacional. Então ele fala assim, olha, vocês têm que oferecer cada vez serviços melhores para o nosso público. E há uma melhoria? Claro que é uma melhoria. Agora tem que ditar o que? Parâmetros, né? Não é qualquer tipo de contratação, não é qualquer tipo de servidor, não é qualquer tipo de plataforma que o Banco Central irá autorizar as instituições financeiras a contratarem. Tem que seguir essas normas. Vamos lá, 11. As instituições referidas no artigo 1º devem assegurar que suas políticas, estratégias e estruturas para o gerenciamento de riscos previstas na regulamentação em vigor, especificamente no tocante aos critérios de decisão, quanto à terceirização de serviços, contemplem a contratação de serviços relevantes de processamento de armazenamento de dados e de computação em nuvem no país ou no exterior. Tá? Então, nós temos aí critérios, né? Ó, terceirização. Agora a gente vai falar, isso aqui é mais um objeto deste capítulo, né? Artigo 12, agora vem. As instituições mencionadas no artigo 1º, previamente à contratação de serviços relevantes de processamento e armazenamento de dados e de computação em nuvem, devem adotar procedimentos que contemplem. Você pode contratar? Pode, só que você deverá adotar esses procedimentos, né? Primeiro procedimento, vamos aqui, deixa eu arrumar aqui meu notebook, né? Aqui. Primeiro procedimento. A adoção de práticas de governança corporativa e de gestão proporcionais à relevância do serviço a ser contratado e aos riscos a que estejam expostas. A verificação de capacidade do potencial prestador do serviço de assegurar. Olha só, tem que avaliar a verificação da capacidade do potencial prestador de serviço de assegurar. 1. O cumprimento da legislação e da regulamentação em vigor. O acesso da instituição aos dados e às informações a serem processados ou armazenados pelo prestador de serviço, o acesso da instituição aos dados, né?
confidencialidade, integridade e disponibilidade à recuperação de dados e das informações processados ou armazenados pelo prestador de serviço, a sua aderência às certificações exigidas pela instituição para a prestação do serviço a ser contratado, o acesso da instituição contratante aos relatórios elaborados por empresa de auditoria especializada, independente contratada pelo prestador de serviço, relativo aos procedimentos e aos controles utilizados na prestação dos serviços a serem contratados, o provimento de informações e de recursos de gestão adequados ao aprimoramento dos serviços a serem prestados, a identificação e a segregação de dados dos clientes da instituição por meio de controles físicos ou lógicos e a qualidade dos controles de acessos voltados à proteção dos dados e das informações dos clientes da instituição, né? Ou seja, um sistema de login, né? Então, esses são o quê? São os critérios mínimos, tá, que uma empresa, uma instituição financeira, para a contratação de processamento e armazenamento de dados em nuvens. Então, tá aí, né? O banco fala, você pode, mas você tem que contratar, não é qualquer pessoa, né? Vamos lá, parágrafo 1º. A avaliação da relevância do serviço a ser contratado, mencionada no inciso 1 do caput, a instituição contratante deve considerar a criticidade do serviço e acessibilidade dos dados e das informações a serem processados, armazenados e gerenciados pelo contratado, levando em conta, inclusive, a classificação realizada nos termos do artigo 3º, inciso 4 da linha C. Os procedimentos que trata o caput, inclusive as informações relativas à verificação mencionada no inciso 2, devem ser documentados. No caso da execução de aplicativos por meio da internet, referido no inciso 3 do artigo 13, né, a instituição, tá, o artigo 13, que é o próximo, a instituição deve assegurar que o potencial prestador de serviços adote controles que mitiguem, ou seja, que reduzem os efeitos de eventuais vulnerabilidades na liberação de novas versões do aplicativo, né? Então tá aí alguns procedimentos, né? Coisa mais de TI, né? Mais de TI. Vamos lá. Nós estamos falando do quê? Da contratação dos serviços de nuvem, né? Para os fins do disposto nesta resolução, os serviços de computação em nuvem abrangem a disponibilidade à instituição contratante, sob demanda e de maneira virtual, ao menos um dos seguintes serviços. De ao menos um dos seguintes serviços: processamento de dados, armazenamento de dados, infraestrutura de redes e outros recursos computacionais que permitam à instituição contratante implantar ou executar softwares que podem incluir sistemas operacionais e aplicativos desenvolvidos pela instituição ou por ela adquiridos. Implementação ou execução de aplicativos desenvolvidos pela instituição contratante ou por ela adquiridos utilizando recursos computacionais do prestador de serviço, ou execução por meio da internet de aplicativos implementados ou desenvolvidos pelo prestador de serviço com a utilização de recursos computacionais do próprio prestador de serviços, né? Então, esses são os serviços, tá, que estão autorizados a contratar. Tá? Olha aí, né? Processamento de dados, implantação e execução de aplicativos, né? Execução por meio da internet de aplicativos de implantação. Então, está aqui para a galera aqui. Esses são os serviços a serem contratados, né? A instituição contratante dos serviços mencionados no artigo 12 é responsável pela confiabilidade, pela integridade, pela disponibilidade, pela segurança e pelo sigilo em relação aos serviços contratados. Instituição contratante, né? Bem como pelo cumprimento da legislação e da regulamentação em vigor, né? Prof, eu não entendi o artigo 14. Eu explico para vocês. Vocês estão entendendo que esta aula, o Banco Central, essa resolução, o Banco Central está falando o seguinte: olha, instituições financeiras, vocês podem terceirizar os seus serviços, tá, de processamento e armazenamento de dados. Beleza.
Isso pode cair na prova, por isso que eu estou fazendo essa ressalva importante. O que acontece? Aqui no artigo 14 ele fala, olha, você pode terceirizar, você pode contratar esses serviços inúveis, só que a sua responsabilidade ainda permanece. Olha aí, a instituição contratante, não contratado. Então, o banco A, ela passa a ser responsável ainda pela confiabilidade, pela integridade, pela disponibilidade e pela segurança e pelo sigilo. Então, não é delegada essa informação. Por isso que o Banco Central, inclusive, cobra o quê? Que você faça uma boa contratação desses serviços. Tá? Artigo 15, vem comigo. A contratação de serviços relevantes ao processamento, armazenamento de dados em computação em nuvem devem ser comunicados pelas instituições referidas no artigo 1º ao Banco Central do Brasil. Olha, o que está acontecendo aqui? O dever de informar. Se tal instituição vai utilizar esse tipo de serviço em nuvem, ela tem a obrigação de comunicar o órgão supervisor, o órgão regulador, o órgão fiscalizador, que é o Banco Central do Brasil. Isso que diz aí o artigo 15º, né? E artigo 1º, parágrafo 1º. A comunicação mencionada no caput deve conter as seguintes informações. A denominação da empresa contratada, claro, né? Os serviços relevantes contratados e a indicação dos países e das regiões em cada país, onde os serviços poderão ser prestados e os dados poderão ser armazenados, processados e gerenciados, definida nos termos do artigo inciso tal, no caso de contratação, né, no exterior. Inclusive, ele permite que você pode contratar esse serviço no exterior. Inclusive, né, claro, no exterior nós temos muito mais plataformas que no Brasil. Tá? Muito mais plataformas que no Brasil, isso com certeza. Né? Isso eu falo porque eu estou desde 2009 na internet, né? Então a vida da LAC na questão dos nossos servidores desses serviços aqui é muito grande, a gente tem experiências, né? Primeiro, que a gente contratou aqui em Cuiabá. Aqui em Cuiabá não tinha esse tipo de serviço, a gente foi para São Paulo, né? Aí o serviço de São Paulo começou a ficar muito caro. Aí nós fomos para os Estados Unidos, né? Aí lá ficamos um bom par de anos, e depois ficou muito caro a questão do dólar, voltamos para o Brasil, só que quando voltou para o Brasil, aqui no Brasil a gente já teve várias opções aí de armazenamentos, né? E hoje, aí depois a gente foi para servidor próprio, voltou para a nuvem, né? Ok, né? Vamos lá. Parágrafo 2º da comunicação, né? A comunicação que trata o caput deve ser realizada em até 10 dias após a contratação dos serviços. Olha, questão de prova. O examinador pode querer perguntar qual que é o prazo que as instituições têm para informar o Banco Central quando contratarem um serviço de nuvem? Até 10 dias. As alterações contratuais que impliquem modificação das informações que tratam o parágrafo 1º devem ser comunicadas ao Banco Central do Brasil até 10 dias após a alteração contratual. Ou seja, toda e qualquer alteração contratual também tem que ser avisado o órgão supervisor. É isso, ele quer saber de tudo, né? Claro, né? Tá ali, porque aqui ele mexe com a poupança do povo brasileiro. A contratação de serviços relevantes de processamento, armazenamento de dados e de computação em nuvem, prestados no exterior, deve observar os seguintes requisitos, né? Ou seja, o artigo 15º é no Brasil e o 16º é no exterior. Então, com certeza, nós temos o quê? Alguns elementos diferenciais, né? Diferenciais. Vamos lá. Primeiro, a existência de convênio para a troca de informações entre o Banco Central do Brasil e as autoridades supervisoras dos países onde os serviços poderão ser prestados, né? Por exemplo, então não pode ser em países chamados paraíso fiscal. Por quê? Porque esses países que é considerado paraíso fiscal não têm acordos de cooperação entre os bancos centrais. Então, primeiro requisito, que tenha esse convênio celebrado entre os bancos centrais. Inclusive, claro, né, o Banco Central do Brasil tem que ser parte de um desses convênios. 2. A instituição contratante deve assegurar que a prestação dos serviços referidos no caput não cause prejuízo ao seu regular funcionamento e nem embaraço à atuação do Banco Central do Brasil. A instituição contratante deve definir previamente a contratação, os países e as regiões
em cada país onde os serviços poderão ser prestados e os dados poderão ser armazenados, processados e gerenciados. E, finalmente, a instituição contratante deve prever alternativas para a continuidade dos negócios no caso de impossibilidade de manutenção ou extinção de contrato de prestação de serviços, né? Então é o seguinte, o contrato no exterior, simplesmente houve um rompimento do contrato, uma rescisão unilateral por parte deles, né? E aí? Aí tem que ter um plano de contingência. O que nós vamos fazer quando acontecer isso, né? Ok, vamos lá. Último dispositivo aqui, né? Vamos lá. No caso de inexistência de convênio nos termos do inciso 1 do caput, a instituição contratante deverá solicitar autorização do Banco Central do Brasil para a contratação do serviço para o prazo mínimo de 60 dias antes da contratação, observado o disposto no artigo dessa resolução. As alterações contratuais que impliquem modificação das informações, observados o prazo mínimo de 60 dias antes da alteração contratual. Ok, não, mas eu tenho uma proposta vantajosa, mas não tenho o quê? Não tenho convênio com o Banco Central do Brasil. E aí? E aí a resolução criou um dispositivo que pode aí até ocorrer essa contratação, só que você tem que ter o autorizo do Banco Central do Brasil de 60 dias, deverá solicitar autorização. Então você vai ter que ter um autorizo para você efetuar essa contratação. Tá? Parágrafo 2º. Para o atendimento aos incisos 2 e 3 do caput, as instituições deverão assegurar tudo aqui, contratação com entidades estrangeiras. Né? As instituições deverão assegurar que a legislação e a regulamentação nos países e nas regiões em cada país onde os serviços poderão ser prestados não restringem e não impedem o acesso às instituições contratantes e do Banco Central do Brasil aos dados das informações. Ou seja, né? O que está falando ali? Olha, você pode colocar esses dados lá na PQP. Só que o meu acesso do Banco Central do Brasil não pode ser prejudicado. Então, a instituição contratante deve estar no contrato com outra instituição que o Banco Central do Brasil fica autorizado a qualquer momento, né, acessar essas informações, porque ele tem um poder aí de fiscalização. Né? Artigo 17. Os contratos para a prestação de serviços relevantes ao processamento e armazenamento de dados de computação de nuvem devem prever. Ou seja, qual que é o trabalho aqui do artigo 17? Né? Ele está trazendo o seguinte, olha, a instituição financeira vai fazer um contrato, né, com algum cloud mundial ou no Brasil. Beleza, pode. A resolução autoriza isso. Autoriza. Só que ele fala, neste contrato desses serviços deverá conter as seguintes cláusulas. Né? Olha, extrema regulação, né? Extrema regulação, né? A indicação dos países e da região em cada país onde os serviços poderão ser prestados e os dados poderão ser armazenados, processados e gerenciados. A adoção de medidas de segurança para a transmissão e armazenamento dos dados citados no inciso 1 do caput. Manutenção enquanto o contrato estiver vigente da segregação de dados e dos controles de acesso para a proteção das informações dos clientes. Né? Vamos lá, né? Tudo aqui do contrato. Obrigatoriedade em caso de extinção do contrato obrigatoriedade, extinguir o contrato, né? Transferência dos dados citados no inciso 1 do caput ao novo prestador de serviços ou instituição contratante. E exclusão dos dados citados no inciso 1 do caput pela empresa contratada substituída após a transferência dos dados prevista na linha A, confirmação de integridade. O que acontece, né? Encerrou o contrato. Então tem que garantir a transferência dos dados, né? E segundo, transferiu, está tudo ok, deletar essas informações, porque são informações bancárias, são informações protegidas por sigilo, né? No contrato deverá conter ainda o acesso da instituição contratante então o banco aqui vai ter que ter acesso em quê? Informações fornecidas pela empresa contratada, visando a verificar o cumprimento do disposto no inciso 1 a 3 do caput, informações relativas às certificações e aos relatórios
de auditoria especializada citados no artigo 12, informações e recursos de gestão adequados ao monitoramento dos serviços a serem prestados citados no artigo 12, né? Tem mais, vamos lá, né? Vamos aqui. A obrigação de a empresa contratada notificar sua instituição contratante sobre a subcontratação dos serviços relevantes para a instituição. Ou seja, eu fiz um contrato com uma empresa de nuvem. Tá? Nuvem. Aí é o seguinte, a empresa de nuvem vai contratar uma outra empresa, que é uma subcontratação. Ela pode? Pode. Só que ela deve notificar a empresa contratante. Este é o comando do inciso 6. Inciso 7. A permissão de acesso ao Banco Central do Brasil, aos contratos e aos acordos firmados para a prestação de serviços, à documentação e às informações referentes aos serviços prestados, aos dados armazenados e às informações sobre os seus processamentos, as cópias de segurança dos dados e das informações, bem como aos códigos de acesso dos dados e as informações. Ou seja, né? Olha que coisa legal, né? Então, no contrato da empresa com a empresa de cloud, né? Deve dar acesso amplo e restrito ao Banco Central do Brasil, porque é o órgão fiscalizador. Adoção de medidas para pela instituição contratante em decorrência de determinação do Banco Central do Brasil. Então, tá aí. Então, é toda uma regulamentação, né? Toda uma regulamentação. O último dispositivo do contrato. A obrigação de a empresa contratada manter a instituição contratante permanente e informada sobre eventuais limitações que possam afetar a prestação de serviços ou o cumprimento da legislação ou regulamentação em vigor, né? Professor, como é que pode ocorrer isso aqui? Ele pode falar o seguinte, olha, nós vamos fazer uma manutenção preventiva no servidor e isso poderá implicar aí em precariedade na prestação dos serviços temporários. Então, é uma informação. Então, ele tem que informar lá a contratante sobre essas eventualidades, né? Isso deve estar no contrato, inclusive, né? Parágrafo único do contrato. Os contratos mencionados no caput devem prever para o caso de decretação de regime de resolução de instituição contratante pelo Banco Central do Brasil, né? Então, o que é isso? O que é esse regime aqui? Intervenção. Então, vamos lá. Então, tem que dar acesso especial ao Banco Central para fazer o trabalho dela, ó. A obrigação de a empresa contratada conceder pleno e restrito acesso do responsável pelo regime de resolução aos contratos, aos acordos, a documentos e às informações referentes aos serviços prestados, aos dados armazenados e às informações sobre seus processamentos, as cópias de segurança dos dados e das informações, bem como aos códigos de acesso citados no inciso 7 do código, né, do caput, que estejam em poder da empresa contratada. E, vamos lá, outra informação, né? Obrigação de notificação prévia do responsável pelo regime de resolução sobre a intenção de a empresa contratada interromper a prestação de serviços, pelo menos 30 dias de antecedência da data prevista para a interrupção. Observado que, então, tem que notificar 30 dias antes do encerramento, né? A empresa contratada obriga-se a aceitar eventual pedido de prazo adicional de 30 dias para a interrupção de serviço feito pela resolução do regime especial, né? E a notificação prévia deverá ocorrer também na situação em que a interrupção for motivada por inadimplência do contratante, né? Então, o que aconteceu? O contratante não está pagando. Tá? Não está pagando o cloud, a nuvem. Pode interromper? Não. Então, ele tem que notificar o Banco Central 30 dias, inclusive ele pode prorrogar mais 30 dias aí o Banco Central para tomar as medidas necessárias. Por que isso? Cara, porque são informações do povo brasileiro. Informações do sistema financeiro, né? E o Banco Central deve o quê? Salvaguardar isso. Não pode, né? Os dispostos nos artigos 11 a 17, que diz respeito à nuvem, né? Não se aplica a contratação de sistemas operados por câmaras, por prestadores de serviços de compensação de liquidação por entidades que exerçam atividade de registro de depósito centralizado, né?
Aí nós temos a Comp, né? Nós temos aí câmaras de custódias, né? De títulos, então não podem utilizar esses serviços aqui, né? Tá? Não se aplica, então não pode, né? Não pode ser contratado, tem que ser serviço próprio, né? Disposições gerais. Estamos terminando aqui agora, né? Estamos terminando, né? As instituições referidas no artigo 1º devem assegurar que suas políticas para o gerenciamento de risco previstas na regulamentação em vigor disponham no tocante à continuidade dos negócios sobre, né? Então agora são disposições gerais aí, aplicáveis a todos, né? O tratamento de incidentes relevantes relacionados com o ambiente cibernético, procedimentos a serem seguidos no caso de interrupção de serviços relevantes de processamento e armazenamento de dados e de computação em nuvem, contratos abrangendo cenários que considerem a substituição da empresa contratada e o estabelecimento da operação normal da instituição e o restabelecimento da operação normal da instituição e cenários de incidentes considerando. Nada de importante, né? 28. Né? Os procedimentos adotados pela instituição para gerenciamento de riscos, previstos na regulamentação em vigor, devem contemplar no tocante à continuidade dos negócios. Né? Aí toda a questão aqui, né, também da continuidade dos negócios. Ou seja, vamos supor o seguinte, não pode interromper. Tem que dar o quê? Continuidade ao negócio. Então tem que ter cláusulas aí específicas nesse tocante, né? Ok, também não é tão importante aqui. Opa, isso aqui já é. Isso aqui parte da segurança, né? Qual que é o procedimento de segurança a serem adotados, né? As instituições que tratam o artigo 1º devem instituir mecanismos de acompanhamento e de controle com vistas a assegurar a implementação e a efetividade da política de segurança cibernética no plano de ação e de resposta a incidentes e dos requisitos para a contratação dos serviços de processamento e armazenamento de dados e de computação em nuvem, incluindo a definição de processos, testes e trilhas de auditoria, a definição de métricas e indicadores adequados e a identificação e a correção de eventuais deficiências, né? Ou seja, né, o próprio órgão deverá fazer o seguinte, né? O próprio banco contratante, ele deverá fazer o quê? Procedimentos de segurança, trilha de auditoria, para quê? Para verificar se o contrato está sendo executado na integridade, conforme foi previsto aqui nessa resolução. Artigo 22. Sem prejuízo do dever de sigilo, sem prejuízo da livre concorrência, as instituições mencionadas no artigo 1º devem desenvolver iniciativas para o compartilhamento de informações sobre os incidentes relevantes do que trata o artigo 3º. O que é incidentes, né? Todas aquelas situações de risco, né? Lembra daquele relatório anual? É isso que está falando. Então, no relatório anual, nós sofremos aí tantos ataques de tal tipo. Então, deve compartilhar. Só que deve compartilhar essa informação sobre cumprimento do dever de sigilo. Cumprimento do dever de livre concorrência. Não pode prejudicar as instituições, né? Aí, o compartilhamento que trata o CAPT deve abranger informações sobre incidentes relevantes recebidas de empresas prestadoras de serviços a terceiros. As informações compartilhadas devem estar disponíveis ao Banco Central do Brasil. Então pronto, nós terminamos aí, tá? essa resolução. Né? Devem ficar à disposição do Banco Central no prazo de 5 anos. Então essas instituições deverão manter arquivado por 5 anos quais informações? Todas essas informações, ó. O documento relativo à política de segurança cibernética, a ata da reunião do Conselho de Administração ou, na sua inexistência, da diretoria da instituição, no caso, de ser formalizada a opção, né, que trata os artigos 2, o documento relativo ao plano de ação e resposta de incidentes, né, o relatório anual, que trata o artigo 8º, documentação sobre os procedimentos, que trata o artigo 12, parágrafo 2º, né? Então, embora todos esses documentos aqui deverão ficar 5 anos guardados aí para à disposição do Banco Central, né? O Banco Central do Brasil poderá adotar as medidas necessárias para o cumprimento do disposto dessa resolução, bem como estabelecer requisitos, exigências, dando amplos poderes fiscalizatórios e regulamentatórios do Banco Central, essa resolução do Conselho Monetário, né, Nacional. Aí nós temos aí, né, prazo previsto para adequação, 31 de dezembro de 2021, ok, né, tranquilo.
E o último dispositivo dessa resolução está aqui. Tá? Ela ficou revogada a resolução anterior. Roberto de Oliveira Campos Neto, presidente do Banco Central, editor. Professor, e agora? Agora a gente vai dar um pulo, tá? Na outra resolução. Tá? Nós vamos dar um pulo aqui na outra resolução, que é exatamente essa aqui. Tá? Opa! Deixa eu mudar aqui. Deixa eu fazer aqui uma mudança. Pronto, aqui, ó. Então, essa aqui é a resolução, né? Essa aqui é a resolução que foi de 2018, né? Ó, objeto, não muda muita coisa, né? O que mudou aqui foi só a retirada lá do sistema de pagamentos, né? Que não fazem parte, né? Ó, da implementação da política, de aporte, não mudou nada esse aqui, né? Ó, conglomerado, você pode utilizar os objetivos, né? A definição, tá? Papo sério, não precisava você, tá? Não precisava você revogar isso aqui, é só alterar, mas tudo bem, vamos embora, né? Ó, da divulgação da política de segurança cibernética, do plano de ação e resposta a incidentes, ó. Mesma estrutura, tá vendo? Mesma estrutura, ó. Tá? Ó, da contratação dos serviços de armazenamento em nuvem, do 11, né? Aí, ó, os procedimentos, tá? Para fins do disposto, né? Contratação, aí, ó. Então, segue a mesma estrutura. Ó, mesma estrutura aí da 2021. Aí, ó. Tá, tem o mesmo modus operandi, né? Disposições gerais e, claro, disposições finais, né? Ó, disposições finais. Então, essa aqui é a resolução aqui de 2018, muito próxima da resolução de 2021. Professor, qual que é a orientação pedagógica? Você quer passar no concurso? Leia as duas resoluções. Tá? A explicação é o mesmo modus, o mesmo juízo de valor para as duas. Tá bom, meus amigos? Forte abraço, fique com Deus, até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.